Olá, lindo dia para todos. No vídeo de ontem, eu compartilhei sobre a alta sensibilidade. Eu falei, expliquei, inclusive foram 2 compartilhamentos, um vídeo onde eu falei da minha história como alguém altamente sensível, mas eu também compartilhei um áudio que fala mais detalhes sobre essa característica que algumas pessoas, inclusive mais de 20% da população, tem. Para complementar, hoje eu quero falar sobre a percepção. Lembra que ontem, e caso você não viu o vídeo, eu aconselho que você volte e veja, vou deixar aqui na descrição o vídeo, os links do vídeo que eu falei sobre o tema. Mas é importante lembrar que eu falei sobre a pessoa ficar muito doente, ela captar muitas coisas e ela acabar acolhendo como dela e muitas vezes ela ficar muito debilitada. Isso é algo que eu vivi muito. Mas existe uma forma da gente perceber quando nós estamos captando algo que é nosso ou algo que não é nosso. E esse vídeo, o objetivo dele é justamente ensinar, dar essa dica que eu compartilho sempre com algumas pessoas nos atendimentos e até no dia a dia, porque é algo que me ajudou muito e que ajuda várias pessoas. Então vamos lá, vamos nos conectar com o nosso corpinho. Falando em corpinho, eu tenho um vídeo, que é um vídeo antigo, que o nome é Bom Dia Corpinho. Então eu vou depois compartilhar também o link desse vídeo, que é uma ótima forma da gente começar o nosso dia dando bom dia para esse corpinho. Mas agora, nesse vídeo aqui, não vou falar sobre dar bom dia para o corpinho, e sim ensinar esse movimento. Então veja só, vou me afastar aqui para vocês perceberem. O nosso corpo, ele carrega várias memórias. Ele carrega memórias que são nossas, mas ele também carrega memórias que nós acolhemos como nossas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem muitas pessoas que têm doenças autoimunes. E essas pessoas que têm doenças autoimunes, vamos resumir o que é uma doença autoimune? É quando o nosso sistema imune é atacado, o nosso corpo nos ataca. Ele simplesmente começa a se auto-atacar. E aí a pessoa vai sentindo dores, ela vai sentindo várias coisas. Então, essas pessoas fazerem esse processo é muito bom, porque você vai limpando tudo que você está em ressonância. O que é em ressonância? Hoje, por exemplo, é dia 11, e hoje nós começamos o dia com uma notícia de um aliado ao Trump que foi assassinado. Tinha família, tudo, né? A família ativa, bem ativa aí. E ele foi assassinado. Então, é um dia em que a gente já está, vou dar o exemplo, já está em ressonância com isso. Então, vamos imaginar, para eu exemplificar a ressonância, que eu já tenho uma questão com luto. E aí eu já tenho isso dentro de mim. Quando eu vejo uma notícia como essa, eu entro em sintonia, eu fico na mesma frequência, na mesma ressonância. E aí aquilo que eu já tinha em mim, quando eu me conecto com algo parecido, adivinha? Eu afloro. Então as dores que eu tinha, elas se amplificam, elas ficam maiores. E aí quem tem, por exemplo, uma doença autoimune começa a se auto-atacar, começa a ter mais crise, começa a ter mais coisas. Então nesse vídeo eu quero te ensinar a se conectar com o seu corpo. E é importante dizer que a vida inteira nós fizemos programações no nosso corpo. Programações do tipo, eu não posso fazer isso, isso não é para mim. Ah não, isso aí, já passei da idade. E por aí vai. E esse corpinho, ele vai armazenando essa informação e automaticamente ele vai gravando como eu não posso isso. Isso não é para mim. E aí ele se bloqueia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai fazer o processo corporal para perceber isso no corpo e a gente não consegue perceber por quê?
porque ele está travado. Eu não posso. Eu não posso mostrar que eu gosto de, por exemplo, dançar. Vou até dar um exemplo meu. Eu não posso mostrar que eu gosto de correr, porque a vida inteira ela falou que eu não vou conseguir correr, que corrida não é para mim, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então eu não posso. Seria nesse caso, por exemplo, como mamãe não deixa, sabe? E aí eu não vou fazer. Então quando a gente pergunta para um corpo se ele gosta de correr, ele não vai falar nem sim nem não, porque eu tô de castigo. Então é importante a gente fazer limpezas. Aquela meditação que eu compartilhei ontem de limpeza é ótima para isso. Mas nós podemos fazer isso também com o nosso corpo. Então vamos dar um exemplo. Vamos aproveitar esse exemplo que eu dei de corrida. Então eu sempre tive crenças de que eu não posso correr. Só que agora eu comecei a correr. E aí eu comecei a correr, eu comecei a sentir várias coisas. Na primeira aula, nossa, senti muita coisa. Na segunda que eu corri 5 quilômetros, senti também, mas foi menos. Por quê? Porque eu observei o meu corpo e eu fui conversando com ele. Porque são muitos anos em que eu programei que eu não podia. Então, o que ele está preparado? Para ter crise, para acontecer várias coisas, para validar essa minha crença de que eu não posso correr. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois, mas não nesse vídeo. Esse vídeo, o objetivo é falar sobre o corpo, certo? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele funciona como um pêndulo. E ele nos mostra um sim quando ele vai para frente e ele nos mostra um não quando ele vai para trás. Muitas vezes ele nem mostra isso de ir para frente. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, olha, você topa fazer uma viagem com tudo pago para um lugar paradisíaco que você sempre sonhou? O corpo já faz assim, né? Automaticamente, claro que eu topo. E aí, acontece também o contrário. Olha, você vai ser presa, você vai estar de castigo, você nunca mais vai ver a luz do dia e você vai ficar condenada ali para sempre. Só de falar dá até um negócio no estômago. Então, o corpo percebe também dessa outra forma, sabe? O que é leve, quero, e o que é pesado, não quero. Então, é importante observar isso. Só que, como é que faz? Eu vou ficar de lado para você ver, tá? Então, quando é um sim, a gente tende a fazer isso aqui, ó. E quando é um não, a gente tende a se jogar para trás. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei do exemplo da corrida? Que eu sempre recebi as programações, eu me programei, né? O corpo sempre recebeu essas programações de não posso, não é para mim. O que acontece? Nesse caso é como se o corpo não vai nem para frente nem para trás, ele fica, ai meu Deus, será que eu posso falar? E aí, ele não vai mostrar que gosta disso. Ele vai ficar bloqueado. Então, caso você faça uma pergunta, eu vou dar exemplo aqui, mas se você tiver dúvida, me manda mensagem, vocês têm meu contato lá do canal do Respira Fundo, Você Importa, e eu estou disponível para esclarecer dúvidas. Mas, caso vocês percebam que não vai, está travado, vocês vão falar do jeito de vocês. Querido corpo, todas as programações que eu fiz sobre isso, que te limita, que te impede, que te bloqueia de mostrar aquilo que você realmente quer e gosta, a partir desse momento eu vou destruir e descriar. E aí você pode dar um comando simples que é cancelado, 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 3 vezes. E aí você faz a pergunta de novo e percebe como é que esse corpo vai se comportar. Se for o caso, você talvez tenha que fazer mais 1 ou 2 vezes, tá? E aí, o vídeo cortou, gente. Continuando. E aí, depois que eu já tiver em sintonia, percebendo o sim ou não desse corpo, aí sim nós vamos chegar no nosso objetivo. Precisei dessa introdução. Então, um pouquinho de paciência aí, porque vocês estão se conectando com esse tema agora. Depois que você já sabe sim ou não, o que vocês vão fazer? Sabe aquele momento em que você se sente sem energia, que você sente tristeza, sem explicação, que você está sentindo umas dores na coluna, dor de cabeça,
alguma coisa estranha, como se o corpo não tivesse legal e eu não estou me sentindo bem com isso, o que é que você vai fazer? Você vai se conectar com esse corpo. Como é que eu faço isso? Pés no chão. Vai se conectar com a terra. Braços estendidos. E aí você vai perguntar: corpo, tem algo aqui que você está captando e que não é seu? E aí como eu disse, eu sou uma pessoa altamente sensível. Então meu corpo está sempre captando coisas que não é dele. Então eu vou mostrar de lado, tá? Corpo, existe algo que você está captando que não é seu e que está te trazendo desconforto, ou dor, ou instabilidade? Sim ou não? E aí o corpo, olha o meu corpo, ó, ele já mostra que sim. Como eu disse, eu tenho muita sensibilidade. E aí o que que você vai fazer? A partir de agora, querido corpo, eu decreto que você vai devolver tudo isso. E aí você vai fazer uma pergunta. Isso é uma técnica que eu aprendi em Access Consciousness, que inclusive eu fui facilitadora por anos dessa prática, dessa ferramenta. Você vai fazer uma pergunta. Você vai perguntar: a quem pertence isso? Então você vai perguntar: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence? Vai perguntar várias vezes: a quem pertence isso? 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 Você vai perguntar até você sentir que subiu. Na minha percepção, o negócio vem de baixo, sabe? Assim, vai fazendo uma varredura desde os pés e vai subindo. Eu vou sentindo subindo conforme eu vou fazendo essa pergunta. E aí quando chega aqui, aí o que eu faço? Eu vou ser curiosa para saber de quem pertence isso? Não vou querer saber de quem é, não. Mas quando eu percebo que isso veio à tona, saiu, tá quase para sair, na verdade. E o que eu vou fazer? Eu vou dar o decreto. Eu devolvo a partir de agora ao remetente, eu devolvo a partir de agora aos donos, eu devolvo a partir de agora, não precisa falar remetente ou donos, tá? Tô dando exemplos. Eu devolvo a partir de agora com consciência. Devolvendo em 1, 2, 3. E deixa aí. Depois eu sinto até meu coração expandir. Como se o corpo falasse assim: obrigado. Nossa, muito obrigada por você ter feito isso. E aí a gente sente essa leveza. Mas, como eu disse, quando as pessoas são muito sensíveis, elas têm que fazer isso mais vezes. E aí, se for esse o seu caso, você vai ter que fazer isso todos os dias. Sim, todos os dias. Para que você sinta leveza. Então, quando você começar o seu dia, já comece fazendo esse processo. Chegou em casa, você também pode fazer esse movimento. A partir do momento que você for entrar na sua casa, já devolve tudo que não é seu. Isso vai trazer muita leveza para você e para o seu corpo. E aí, voltando àquele exemplo que eu dei lá atrás, você pode, inclusive, descobrir o que é que eu gosto, o que é que esse corpo gosta. Eu já cansei de atender pessoas que falavam assim, por exemplo: eu detesto dançar, só que o corpo gosta. E aí quando essas pessoas perceberam isso, elas começaram a dançar, a fazer aula de dança. E adivinha? Amaram, melhoraram muitas coisas. Isso vale para várias outras coisas. Isso vale para pessoas que, eu não gosto de cantar, e o corpo adora cantar. São vários exemplos. Mas que tal aproveitar esse conhecimento, essa dica, e perguntar para o seu corpo o que é que ele gosta? Mas olha, se permita se desafiar, tá? Então, um outro exemplo meu, eu sempre disse que eu detesto massagem. Só que aí um dia eu perguntei pro meu corpo. Limpei, cancelei todos os bloqueios e adivinha o que ele falou? Eu adoro massagem. E a partir disso eu comecei a fazer massagens, receber massagens. Claro que no começo foi desconfortável, porque a vida inteira eu falei que detestava aquilo, mas o que eu fiz no processo? A mesma coisa que eu faço hoje com a corrida. Eu fui percebendo os pensamentos, eu fui percebendo as limitações e fui acolhendo, dizendo: calma, vamos mandar isso embora, tá cancelado.
tudo isso. Então, esse vídeo é um vídeo que você pode usar muito e pode, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Lindo dia para você e nos encontramos no próximo vídeo. Com amor, Drissa Gabi.